Maravilha, vamos lá. Então, boa noite, galera. Tudo jóia com vocês? Tudo tranquilo? Né? Temos aí já 10 pessoas aí já iniciando a nossa live, a nossa aula de hoje. Né? E hoje eu quero trabalhar com vocês um pouco mais de teoria, que essa é a nossa aula de hoje. Na aula passada, recapitulando, né, nós falamos um pouquinho a respeito de compassos, falamos dos compassos simples, dos compassos compostos, né? Vimos as diferenças, né, as diferenças que vão ter entre um e outro, né, a questão do compasso composto, sempre tendo ali outros 3 tempos embutidos, né, dentro de um compasso. O compasso composto, ele tem sempre uma figura pontuada, vimos isso, tá? E falamos também um pouquinho a respeito de andamentos, né? Então a gente deu uma explanada aí a respeito de andamento. Todo esse material está lá no livro de teoria musical, né, do Guru Milmed, que está lá também na nossa sala virtual, tá? Antes da gente começar a nossa aula de hoje a gente vai ter uma aula mais prática, né? É uma aula mais envolvendo ditados rítmicos, tá? Hoje eu vou focar nos ditados rítmicos e no lance da divisão, né? A gente já viu compasso simples e composto na aula passada, então vamos dar uma debruçada hoje na divisão rítmica, tá? Então eu quero a participação massiva de vocês. Mas antes da gente entrar e começar, eu gostaria de saber se alguém de vocês, né, se algum dos participantes aí, eles estão, né, com algum tipo de dúvida ou algo que realmente comprometa a nossa caminhada. Se você tiver algum tipo de dúvida, por favor, pode falar aqui, pode colocar no chat ou pode interromper a aula, tá bom? Alguém tem algo a dizer ou alguma dúvida em relação à aula passada? Andamentos, né? Aqueles vários nomes, né, dos andamentos, a maioria deles todos ligados aí à língua italiana, né? Porque foi lá que foi difundido a maior parte, né, de tudo isso. E falamos a respeito também dos compassos. Se alguém tiver dúvida, por favor, se manifeste antes da gente começar. Depois também está valendo, tá? Não tem problema não, tá? Tá bem aberto aqui para a gente poder ir dialogando, ok? Então vamos lá, temos 15 pessoas aí na live. Hoje eu sei que o professor Alberto, né, e já está trabalhando com vocês esse lance de rítmica, de leitura, né? Então hoje a nossa aula vai ser um pouquinho mais focada nessa questão prática, desenvolver. Eu trabalhei isso na segunda aula, né, praticando um pouco de leitura, e hoje a gente vai praticar a leitura também, vendo os conjuntos, né, os grupos, os agrupamentos de figuras, tá? E vamos fazer essa divisão aí, porque o grande lance é dividir, né? É fazer a divisão e conseguir identificar ritmicamente o que é que está escrito, tá? Para isso eu vou usar outro material que não é o livro de teoria da música, não é esse livro aqui, esse é o que a gente está trabalhando durante aí a nossa aula de teoria, mas é um outro livro que é o do Pozzoli, né? Esse eu não tenho aqui impresso, tá guardado ali, mas eu vou disponibilizar ele aqui digitalmente para a gente poder dar uma olhada, tá bom? Basicamente é o que vocês já estão, acredito que já estão fazendo na aula do professor Alberto também, que é a parte de divisão. Só que eu vou jogar vocês um pouco na fogueira hoje, tá? Vou chamar pelos nomes aqui, para que a galera possa participar, tá bom? Deixa eu partilhar aqui na tela, para a gente poder começar. Lembrando que qualquer dúvida pode interromper aí a aula, fica tranquilo, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, tá todo mundo vendo bem aí? Como é que tá aí a apresentação? Deixa eu ver se já está mostrando. Ok, dá um joinha aí, galera, se vocês estiverem vendo, se tiver boa a apresentação. Eu vou ver se eu aumento um pouquinho mais aqui, né? A Marilene disse que está ok, né? Tá vendo bem. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para a gente poder conferir. Isso, legal. Bom, vamos lá. Então, ó, esse material aqui, o João Pedro também disse que está ok. Esse material que vocês estão vendo, ele também está lá, né, na nossa sala virtual. É um livro do Pozzoli focado em ditado rítmico, tá? É um livro também de teoria. É um livro, né, que alia a teoria à prática, e a gente vai trabalhar isso aqui hoje, tá bom? Como nós vamos fazer ditados rítmicos hoje, né, eu vou focar mais nesse assunto hoje, porque entra a questão da divisão rítmica. Eu vou depois passar para vocês um esquema, né, que eu utilizo, que o próprio professor Murilo
também já comentou nas aulas dele, né? Eu gosto dessa fórmula, né? Aqui nesse livro do Pozzoli, deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui é o primeiro, né? A primeira série. Então aqui ele começa lá na página 22, né? A gente já vai entrar aqui direto na parte prática. Na página 22, o exercício ele começa trabalhando com compasso simples. Então na aula passada, nós vimos que compasso simples é o quê? Tudo que é divisível por 2, tá? Então compasso simples são os compassos mais tranquilos, divisíveis por 2. E nós vamos trabalhar com 2 grupos, tá? A primeira proposição rítmica, na qual o Pozzoli chama, né? Ele chama isso de proposições rítmicas, é formada por uma unidade de tempo que é a semínima, tá? Então aqui a nossa unidade de tempo, galera, é a semínima. Lembra na aula passada, né? Que nós vimos que o número do denominador aqui embaixo, 4, ele indica a semínima, então é ela que vai ser a nossa unidade de tempo. E além dela, a gente vai utilizar o grupo de colcheias. Na segunda aula que nós fizemos no curso aqui, eu fiz esse 2x4 aqui com alguns, né? Chamei alguns para poder dividir. Eu já vou começar hoje pelo 3x4, pelo ternário, tá? Então a gente vai fazer o ternário aqui, ó. Antes de começar, vou só explicar como que a gente faz para dividir de uma forma bem tranquila, tá? Então, ó, pegando aqui esses 2 compassos, né? Aqui eu tenho 2 compassos. O autor, ele divide aqui, ele faz um agrupamento de 2 em 2 compassos, né? Colocando uma marcação aqui numérica. Mas os compassos, eles estão sendo divididos pelas barras, tá bom, pessoal? E aí, é que ele divide, né? Ele faz um grupo de 2 em 2 compassos. E separa esse grupo com barras duplas, tá? Então, é só uma questão mais didática de poder mostrar a partitura, tá? Mas vamos lá, ó. Sempre quando a gente for dividir, o que eu gosto de fazer, né? O que eu gosto de usar para dividir? Sendo a nossa unidade de tempo a semínima, que vale um tempo aqui para a gente, né? Nós vamos ter, basicamente, 2 movimentos, né? Quase que uma regência aqui, né? Então, quando a gente vai dividir esse um tempo, né? Eu gosto de sempre dividir ele como 1, né? Então, o movimento completo de um tempo, no caso aqui da semínima, né? Que é a nossa unidade de tempo, 1, né? O tempo completo é isso, ó, é o movimento para baixo e para cima, né? É quando alguns usam também o pé para poder fazer essa divisão, né? Lembrando que na orquestra normalmente não é muito aceitável o pé, porque senão fica muita gente batendo o pé, né? E dá aquele estrondo. Mas normalmente eu utilizo, e o professor Murilo também, né, já demonstrou isso, a gente utiliza esse movimento aqui, que é para baixo e para cima. Seria setinha para baixo e setinha para cima, né? Eu vi o professor Murilo colocando outro dia, seta para baixo, seta para cima, que é um movimento de mão para baixo, mão para cima, é um tempo completo. 1, né, ó, 1, 2, 3. Então, tá, né? Seria os 3 tempos, né? A forma como eu iria dividir isso aqui se eu precisasse, tá? Então, isso tá aliado à pulsação também, tá? Por que eu conto, né? Esse é o tempo completo? Porque isso aqui está ligado a um pulso, né? Lembra que, para facilitar a nossa divisão, a gente tem que ter um pulso. Ou você está contando, ou essa pulsação ela é demarcada aqui na palma da minha mão, ou um metrônomo, né? Enfim, ou na mesa, né? Você vai utilizar aí talvez uma superfície para poder fazer essa contagem, tá bom? Então, quando a gente vai fazer aqui a divisão, né? Do que é que está rolando aqui, ó? Eu tenho 3 semínimas, né? No outro compasso eu tenho uma semínima e 2 tempos de pausa, né? 2 pausas da semínima. Então, a gente, nesse caso, nós temos isso aqui, ó. Tá, 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 tá. Ok? Então, é isso que a gente vai utilizar para dividir. Talvez isso aqui esteja bem fácil, tá? Porque é uma divisão bem simples, né? A gente não tem nem colcheia aqui. Vamos pegar esse outro exemplo aqui. Já eu chamo vocês para a gente poder fazer na prática, tá? Nesse grupinho 2 aqui, ó, esses outros 2 compassos, eu tenho aqui um agrupamento de colcheias, tá? Então, a colcheia aqui, ela vai valer meio, né? Então, já que eu tenho o tempo inteiro aqui, ó, 1, né? Tá. No caso da colcheia, eu vou ter que dividir esse um tempo inteiro ao meio, né? Então, tá. Eu vou poder fazer uma flecha para baixo, né? Embaixo e tocar outra colcheia em cima. Tá, né? Tá. Se eu tivesse várias colcheias,
tá, 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 e assim por diante. O compasso é binário, então a gente vai dividindo isso por 2. Se fosse semicolcheia, eu ia jogar 2 embaixo, 2 em cima. Tá, 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 né? Tá, 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 tá. E dessa forma eu iria dividindo, né, essa métrica rítmica. Se fosse fusa, né, a gente teria 4, então tá, 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 né? Enfim, alguns teóricos, né, para o solfejo, utilizam tacar, né? Taca, 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 porque para figuras mais rápidas, isso talvez seja mais interessante e não trave a língua, né? Isso pode travar, mas taca, 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 taca. Você usa 2 movimentos distintos da boca para poder fazer. Então, taca, 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 taca é mais eficiente na hora de solfejar figuras mais rápidas, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, para isso, eu vou utilizar aqui, ó, se você quiser usar o tacar, né? Sempre que eu tiver uma colcheia para frente, a gente vai utilizar esse tacar, né? E no caso da semínima, ou figuras mais longas, né? Eu só utilizo o tá, ok? Então, aqui, basicamente, vai ser isso. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, ó, que ele utiliza, é o compasso, esses 2 compassos aqui, ó. 4 colcheias, uma semínima e depois uma colcheia, tá? Então a gente tem, como é que a gente vai dividir isso aqui, né? Ó, eu tenho a métrica que é 1, 2, 3. Então, taca, taca, tá, tá. Ok? Então, eu sempre parto de um princípio, eu sempre parto de um pulso, tá? Sempre parto de um pulso. O professor Murilo está cansado de falar, o professor Alberto também está falando sobre isso, né? E aqui na nossa aula de hoje é um ditado rítmico, que a gente vai trabalhar bastante. Eu vou jogar vocês para poder fazer esse ditado. Vamos ver. Eu vou fazer aqui, ó, essa linha, né, do ditado. Vou fazer essa linha e chamar alguém para poder fazer, ok? Vou dando um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Tá, tá, tá. Vou contar 3 vezes o pulso e aí eu entro com o tá, ok? 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 1, 2. Ok? Beleza, vamos lá. Fiz o primeiro. Eu vou chamar alguém aqui para poder cantar isso aí, tá? Para poder solfejar. Vamos lá, o Adriel Prado. Adriel Prado, tá aí, Adriel? Estou sim, professor. Ok, vamos fazer essa primeira linha aí? Vamos tentar. Vamos lá, então, vamos lá. Antes de você executar, conta o pulso, né? 1, 2, 3, e aí você começa a fazer a divisão, tá bom? Tá, fechou. Ok, só você. Vamos lá. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Opa, olha ali, ó. Nós temos 2 colcheias ali. Aquelas 2 colcheias, elas têm que estar num tempo, né? Então, tá, né? Taca, taca. Ok? Ok. Vai lá, mais uma vez. Parte desse compasso aqui, ó. Do compasso 3, aqui onde está o número 2 aqui, ó. Fechou. Conta 3 e inicia. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Perfeito. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu acho que foi. Eu não sei se eu dei uma confundida ali no quarto. Isso. O que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu no agrupamento 3 aqui, nesses 2 compassos? Você só não esperou a pausa, né? Pulou essa segunda pausa aqui. Então, a pausa, ela tem que ser contada, né? Esse um tempo aí, ele também tem que ser contado em silêncio, tá bom? Dentro da divisão. Pega daqui, ó, do agrupamento 3 aqui para frente, ó. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok, maravilha. A hora que estava entrando no agrupamento 4 aqui no conjunto 4, deu uma escorregadinha, mas tudo bem, tá? Aqui é a colcheia.
Ok? Para fechar, Adriel, pega aqui desse agrupamento 4 aqui, ó. Isso, esses 2 últimos compassos, vai lá. Tá. Pera aí, professor. 1, 2, 3. Tá. Da primeira linha, né? Isso, a primeira linha, essa que está em azul aqui. Fechou. Os 2 últimos compassos. 1, 2, 3. Tá. Ok, ó. Lembra aqui, ó, dos 2 últimos compassos. 1, 2, 3, tá. 1, 2, ok? Tá. Você vê que eu tenho uma colcheia ali, eu tenho 2 colcheias, né, num agrupamento de 2 colcheias. A colcheia, ela é cantada aqui, ó, tá, num tempo, né? Tá. Movimento para baixo e para cima. Você está dividindo aquele um tempo longo, né, em 2. Tá. Ok? Tá. Certo? Então, a semínima que vale 1 é tá, né? Tá. Colcheia, tá. Semicolcheia, tá. Tá? Então, à medida em que eu vou dividindo as figuras, deixando elas ainda menores, né? Eu vou dividindo aqui e aumentando, né, proporcionalmente as figuras no movimento, tá? Vamos lá, Adriel. Até o final da aula tem que estar redondo isso aí. Vou chamar Vai alguém ficar aqui. só comigo, então, professor. Pois é. Não, tranquilo. Não, você vai ver que vai se resolver ao longo da aula. Eu vou chamar aqui o Tiago agora. Obrigado, Adriel. Nada, professor. Ok, vamos seguindo. Eu vou chamar o Tiago ali agora. Tiago, deixa eu ver o nome dele aqui completo. É o Tiago Mendes, né? Tiago tá aí, Tiago Mendes? Tiago Mendes. Tiago não apareceu. Vamos seguir, né? Ó. O Ézio tá aí, eu tô vendo o rosto do Ézio aí. Tudo bem, Ézio? Tudo bem. Maravilha. Como é que tá a divisão rítmica, Ézio? Como é que tá a sua divisão? Você tá com facilidade para isso? Eu tô vendo que na aula do professor Alberto, por exemplo, vocês já estão tendo que dividir já, inclusive. Como é que tá isso? Tá fácil? Tá difícil? Professor, eu acabei faltando 2 aulas consecutivas, as 2 últimas aulas aí. Então, com algumas atividades por aqui, acabei chegando e não dando para fazer essas 2 aulas. Então, eu, graças a Deus, estou aqui hoje, mas Maravilha. não estou bem afiado. Não, tranquilo. Ó, o que eu quero, Ézio, é realmente resolver o problema da galera, tá bom? Então, o seu problema, às vezes a sua dúvida é dúvida de outro também, tá? Então, o legal é participar aqui para a gente poder ver aonde é que está o embate e aonde a gente pode resolver, tá bom? Certo. Não precisa ficar acanhado. O que a gente vai fazer aqui, ó? O desafio agora é você fazer essa leitura, né, dessa linha aqui que está em azul, né, essa leitura rítmica. A gente vai fazer um ditado rítmico agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma vez a leitura dela, vou te dar algumas dicas e aí você vem e faz a leitura sozinho, ok? Ok. Ok, então vamos lá. Eu vou ler uma vez, olha só. Compasso é ternário aqui, tá? Então eu vou contar 3 e aí sim começar a divisão. Ó. 1, 2, 3, tá. 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 Ok. Essa minha mão batendo aqui, Ézio, o que é isso aqui? Isso aqui é o pulso que eu estou contando, ó. Eu estou com um pulso. Eu tenho que ter uma métrica, porque senão eu não consigo dividir. Não dá para dividir sem ter uma métrica, um passo a passo, né? Você tem que ter a métrica. E o que a gente faz? Como que a gente usa essa métrica para divisão? Eu expliquei aqui que um tempo, eu conto inteiro, ó, né? O tá, né? Tá é descendo e subindo, né? Flecha para baixo e para cima. Tudo isso é a semínima. Tá, é o tempo completo aqui. Tá. A colcheia, o agrupamento de 2 colcheias, como é o caso já no primeiro compasso, você tem 2 agrupamentos de 2 colcheias, né? Então, nesse caso, você vai fazer tá. Você vai fazer um tá embaixo e um tá em cima, né? O tá cá, o tá, né? Tá embaixo e tá em cima, porque você está dividindo. Aqui são colcheias, elas valem meio tempo. Você tem que tocar embaixo e tocar em cima.
Aqui, ó, no segundo compasso, eu só tenho uma colcheia. Então, eu vou tocar só embaixo, ó, tá. E depois contar os outros 2 tempos de pausa, né? E aí sim partir para o próximo compasso. Ok? Vamos tentar? Pode fazer mais lento, tá? Pode fazer mais lento. Tá bom. Conta Então, 3 e aí você começa, tá? Conta 3 pulsos e aí começa. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok, o que aconteceu aí? Você fez uma leitura aí, porém, você está sem uma métrica rítmica para poder ter a divisão acertada, né? A divisão ainda está toda solta. Tá, 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 tá. Então, você está jogando uma divisão, fazendo mais rápido a colcheia, mas sem base de métrica. A gente tem que metrificar isso, colocar isso num pulso. Então, eu preciso que você bata, toque isso aqui, ó, fazendo esse movimento aqui, ou batendo palma, ou tendo alguma coisa aí para poder dar esse pulso para você, tá? Pode bater palma. Tá, 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 tá. Pode bater palma. Vamos fazer mais uma vez, Ézio? Legal, que eu tô com o celular aqui na mão e só gesticulando. Ah, sim. Entendi. Não, entendi. Não, aí não tem como mesmo, né? Com o celular não dá. Vamos lá, mas vamos lá. Agora fazendo a métrica, ó, pode bater a palma. Tá, 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 né? No movimento da palma é interessante porque as 2 colcheias, elas vão tá numa extremidade na palma e na palma aberta. Tá, 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 tá. Tá vendo? Tá, 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 tá. 3, 4. Tá, 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 tá. Ok? E olhando para as figuras. Vamos lá. Só você pode fazer mais lento se quiser. Conta 3 e inicia. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Opa, peraí, ó. Tá. Vamos pegar o seu exemplo aqui, ó. Você fez tá, 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 tá. Você fez tá, 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 tá. No primeiro compasso. E esse terceiro tempo que você fez aqui, você cantou só uma semínima. Você fez tá. Só que a gente tem tá, tá aqui, 2 colcheias. Então, ó, o primeiro compasso é tá, 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 tá. Tá vendo? São 2, é o primeiro grupo de colcheias, tá, tá, e depois tá, tá de novo. Então, tá, 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 tá. Ok? É isso que a gente tem que se atentar. Faz um pouquinho mais lento, Ezio, ó. Tá, 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 tá. Ok? Faz mais lento, faz nessa velocidade aqui, ó. 1, 2, 3. E aí você inicia. Vai lá, só você. Vamos ler. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá. Opa! Tá, 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 tá. Né? Tem mais colcheia aqui, ó. Só você. Isso. Novamente. Tá, 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 tá. Toma cuidado Toma cuidado com as palmas, porque a palma está sendo o seu pulso. Você está aqui, ó, na pulsação. Né? Você está tendo isso aqui como uma métrica rítmica para você poder dividir em cima. Tá? Então, tá, 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 tá. 3, 4. Ok? Antes de você continuar, só vamos fazer o seguinte, só para você entender os agrupamentos aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. A gente tem 2 grupos. Esse grupo aqui, essa colcheia, essas 2 colcheias, esse agrupamento aqui, ele vai ser cantado dessa forma. Tá, tá. Canta aí para mim, por gentileza. Tá, tá. Tá, tá. Isso, com as palmas. Mais uma vez com a palma. Tá, tá. Tá, tá. Isso. É nas 2 extremidades da palma, né? Ou como queira, né? O professor Murilo falou de uma outra didática, né? Flecha para baixo, flecha para cima. Tá, tá. Né? Ó, tá, tá. Tem 2 movimentos Tá, aí tá. dentro do tempo, né? Então, Sim. ó, eu vou insistir mais uma vez, Ezio, agora só nesse compasso aqui, ó, para você fechar. Vamos ver se você pegou a ideia. Ó. Só nesse primeiro compasso aqui. Conta 3 e canta ele. Tá bom. 1, 2, 3. Tá, 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 tá.
Ok, mas olha só o que está acontecendo. Quando você vai dividir, você está fazendo... Primeiro que você contou numa velocidade mais lenta. Você contou 1, 2, 3. Aí você tem que entrar cantando nesse tempo. Tá, 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 tá. Aí na hora que você foi bater a palma, Ézio, você fez tá, 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 tá. Enfim, você saiu da métrica. O que está pegando aí, Ézio? Qual que é a dificuldade que eu estou encontrando quando vejo você tentando dividir? É manter uma constante rítmica, tá? Então, Sim. o primeiro passo, você tem que manter uma constante rítmica. Você tem que ter um pulso tocando na cabeça de forma regular, para você poder fazer a divisão, né? Porque senão a gente não consegue dividir. A gente tem que dividir com base no quê? Numa pulsação, né? Então, essa pulsação ela vai envolver um andamento, né, que a gente falou na aula passada. Pode ser algo mais rápido, mais lento, né? Pode ser um adágio, um presto, enfim, um allegretto, enfim. Né? Então, a gente vai ter que trabalhar isso. E eu vou fazer isso com outros alunos agora. Você vai coringando aí. Qualquer dúvida, eu volto depois contigo. Tá? A gente tem que resolver isso, beleza? Beleza. Mas a sua dificuldade está sendo principalmente a pulsação. Manter um pulso constante aqui nas palmas, ó, tá? Para dividir em cima. Vou falar agora... Obrigado, Ézio. Beleza. Vou falar agora com... deixa eu ver aqui quem nós temos aqui. Galera, eu estou chamando assim, tá? Porque eu sei que se for para participar, às vezes, pouca gente se interessa. A galera fica acuada, né? Vamos chamar alguém aqui, ó. Emily Gabriele. Tá por aí, Emily? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Bom, a Emily não apareceu. Vamos para frente. Charles Eduardo. Tá por aí, Charles? Peraí. A ML, Charles fica para o próximo já. ML apareceu aqui, ó. Está sem microfone disponível. Tudo bem, ML. Emily, tudo bem, Emily. Fica tranquilo. Charles Eduardo. Tá por aí, Charles? Vai até 3. 1, 2, 3. Charles não apareceu. Vamos ver aí a Letícia Saboré. Letícia tá por aí, Letícia? Vamos participar com a gente aqui, Letícia. Vai até... Letícia? Oi. Opa, tudo bem, Letícia? Tudo jóia? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, maravilha. Letícia, é o seguinte, olha só, escolhi você aqui para a gente poder fazer uma dinâmica de divisão rítmica, tá? A gente está mais inserido, hoje a nossa aula está sendo focada em ditados rítmicos, tá? Um conceito também, parte da teoria musical, né? A gente precisa dividir, se a gente não divide, a gente não toca, a gente não consegue identificar o que está escrito. É como se você tivesse que ler um texto, né? Se você não consegue juntar as sílabas, de nada vai fazer sentido. Tá? O que acontece muito, né? Inclusive eu já vi o professor Alberto e o professor Murilo falando. O que acontece muito? A galera às vezes memoriza a rítmica e aí faz, né? Mas não é esse o objetivo, principalmente quando vocês, né? Vocês são os líderes, vão estar à frente, fazendo as primeiras leituras das peças, né? E passando isso para a galera da fanfarra. Então vocês têm que conseguir ler isso aqui. E a ideia aqui, Letícia, é fazer a divisão rítmica desse trecho rítmico aqui, tá? Eu vou pegar, na verdade, essa outra linha aqui, ó. Como é que tá a sua divisão rítmica, Letícia? Você tá com facilidade? Tem facilidade com isso? Eu já tenho uma teoria básica dessa leitura ritmo, então... Você acha que tá fácil, né? Então, vamos lá. Já que tá fácil, vamos aproveitar, então, para fazer essa leitura aqui, por gentileza? Ó, dessa linha em azul aqui, ó. Tá? Vou pedir que você faça a leitura desses 8 compassos aqui. Conta 3, o compasso é ternário, tá, Letícia? Então você vai contar 3, ó. 1, 2, 3 e começa, né, na velocidade que você contar os 3 iniciais. Vamos lá? Letícia, tá por aí? Oi, o microfone tinha fechado aqui. O microfone tinha fechado. Pô, abriu Isso. agora, vamos lá. 1, 2, 3. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá.
tá, 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 tá. Perfeito, perfeito. É isso aí, Letícia. Olha só, Ézio, Adriel, vocês viram aí como é que tá o lance aí da Letícia? Boa leitura, tá, Letícia? Obrigado aí. Letícia já está lendo bem aí esse agrupamento de colcheias e a semínima, né, juntamente com as pausas. Então tá bem legal. A gente vai trabalhar, Letícia, depois com outros agrupamentos um pouquinho mais complexos, síncopas lá na frente, tá? Que vem dando uma complexidade um pouquinho maior, mas gostei. Vamos lá, João Pedro Nascimento. João Pedro, tá por aí, João Pedro? João Pedro, 1, 2, 3. João Pedro não falou nada. Vamos passar para frente. Oséias Lebchen, não sei se é isso se é dessa forma que fala, Oséias. Boa noite, professor. Opa, e aí, Oséias, tudo jóia? Tudo certo. Maravilha. Oséias, como é que tá a sua leitura rítmica, Oséias? Você tá bem, tá ruim? Como é que tá isso aí? Então, eu estava treinando aqui um pouquinho participando junto com o pessoal. Certo. Às vezes eu me atrapalho um pouquinho no compasso, entendeu? Vou Entendi. batendo as palmas aqui, às vezes a gente acaba ultrapassando alguma coisinha ou deixando alguma coisa de fora. Certo. Vamos lá. Eu quero te ouvir para a gente ver onde é que está o problema, se o problema é igual ao do Ézio, que era a métrica rítmica, né? Essa dificuldade de manter uma pulsação e dividir em cima. Eu vou propor essa linha aqui agora, em azul, tá? Eu vou cantar ela uma vez, né? Vou solfejar ela uma vez, e depois você solfeja. Lembrando que aqui nós temos aqui, Oséias, figuras de 2 tempos, tá? Então tem figuras de 2 tempos, então elas vão... E uma figura aqui pontuada, de 2 tempos pontuada, né? O que a gente viu na teoria? Quando nós temos um ponto de aumento, né, do lado de uma figura, o ponto de aumento vale a metade do valor dessa figura. Então a figura vale 2, o ponto de aumento vai valer a metade de 2, que é 1. Então nós temos uma figura pontuada de 3 tempos aqui, ó, tá? Nesse quinto compasso aqui, ó, né, no grupo 15 aqui. Tá? Então vamos lá, eu vou cantar uma vez para você, aí depois você faz. Atenção. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok? Maravilha. Vou só dar uma dica, Oséias, que é a seguinte, essa dica vai para todo mundo, viu? Ézio, a Letícia já está lendo bem, mas os outros que leram antes aí, tenha sempre um compasso à frente, né? Pelo menos, né? Professor, eu não consigo ficar visualizando um compasso à frente, né? Mas visualize ali pelo menos as próximas notas, para que você não chegue no momento de ter que cantar elas ou tocar, né? E você ainda tenha que dividir instantaneamente. Não, normalmente na cabeça de quem está lendo, ele está sempre vendo um pouquinho já à frente, né? Enquanto ele está cantando tá, ele já está olhando o que é que tem no próximo tempo, né? Tá, 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 tá. Eu já estou olhando o próximo tempo para que quando chegar o tempo eu consiga já de cara desenvolver e desenrolar isso aí. Tá bom, Oséias? Vamos lá, só você, por gentileza. Conta 3 e inicia. Professor, só uma dúvida rapidinho. Claro, com certeza. No compasso 13 ali, no segundo, depois daquele parágrafo, no primeiro, no caso da terceira imagem ali, isso seria uma pausa ou é representado algum som? Ok, vamos lá. Tem o primeiro compasso, no segundo compasso aqui? Seria metade do 13 para frente. Sim, exato. Então, é o segundo compasso. Isso. Aqui, ó, nós temos pausas. Olha só, nós temos primeiro. A primeira figura desse compasso que você está falando é uma colcheia, né? A gente tem uma colcheia aqui, ó. Né? Depois, desculpa, aqui. Depois eu tenho uma pausa da colcheia, né? A colcheia vale meio, então a pausa da colcheia vale outros meios. Outro meio, mas em silêncio, né? Então seria basicamente, ó, se aquele tempo grande inteiro tá, você tem que dividir em 2 agora, então vai ficar tá. Né? Vai ser um som bem rápido, né? Tá, um som de meio tempo somente, né? Ó, quando você for dividir isso aqui, tá, é um som que faz, você toca só embaixo, né? E em cima, né? Quando você sobe, assim, se você estiver fazendo esse movimento aqui que eu tô passando essa dica para a galera, só vai cantar embaixo, tá? Em cima não canta porque é pausa, né? Se tivesse outra colcheia no lugar dessa pausa, aí seria tá, tá.
Mas como não tem esse segundo tá, então tá. Tá? Aí as outras figuras aqui são dois, parece um raio aqui, né? Ó. São duas pausas de um tempo, né? Duas pausas da semínima. Tá? Cada uma dessas vale 2. Vale 1, desculpa. Então você vai contar tá, aí 3, 4, né? 1, 1. Duas pausas de um tempo aqui sendo cantadas. Beleza? Tirei a dúvida ou não? Ainda ficou difícil? Não, tirou, professor. Obrigado. Ok, vai lá então, só você agora, conta 3 e pode iniciar. Tá. 1, 2, 3. Tá, tá, tá. Tá. Pera, desculpa. Ok. Lembra daquela coxinha que eu te falei? Tá. Você vai tá. 3, 4, né? Enfim, pode iniciar novamente. Tá. 1, 2, 3. Tá, tá, tá. Opa, olha só, o que você cantou aqui, Sérgio? Você cantou tá, 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 tá. Você cantou mais um tempo, você cantou um tempo aqui, ó. Você cantou uma semínima nessa figura de pausa, né? Seria tá, 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 cá, tá, e ficar em silêncio, né? O restante do compasso. Tá, ó, tá, 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 tá. Tá vendo? Você tem que ficar em silêncio o restante do compasso, que você contou. Vai novamente, por gentileza. Tá. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá. Ok, ainda você está cantando uma nota imaginária aqui, ó. Não tem a nota que você está cantando aqui no segundo tempo, Sérgio. Tá? Então, você vai cantar tá, 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 e ficar em silêncio. Né? Porque você só tem uma colcheia aqui, né? Você não tem mais nada. Ok? Por gentileza, mais uma vez. 1, 2, 3. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Ok, vamos parar nesse grupamento 14 aqui, ó, nos dois compassos do 14, ó. Nós temos aqui, você cantou tá, taca, taca, tá, né? Você fez, não, aqui foi a forma correta, né, que eu cantei aqui. Mas deu um pequeno errinho aqui na entrada do segundo compasso. Faz novamente só esse agrupamento 14 aqui, por gentileza, ó. Tá. 1, 2, 3. Tá, taca, tá, taca, tá. Olha só o que você fez aqui, Sérgio. Taca, tá, taca, tá. Será que nós temos isso aqui? Tá, taca, taca, tá. Ó, pode ver. Nesse tempo eu tenho duas cocheias, então taca. E no outro tempo mais duas cocheias, taca direto. E depois mais uma cocheia, tá. Então essas notas aqui, ó, você vai ter que fazer duas cocheias em um tempo, aqui duas cocheias em um tempo, e depois somente uma cocheia em meio tempo. Então vai ficar tá, taca, taca, tá. Aí depois um tempo ainda de pausa aqui, tá? Vamos tentar mais uma vez, vai lá, só esse agrupamento 14. 1, 2, 3. Tá, taca, tá. Ok. Ficou meio confuso, só um pouquinho inseguro ainda a primeira nota desse segundo compasso aqui. Vou pedir mais uma vez, Sérgio, por gentileza. Tá. 1, 2, 3. Tá, taca, taca, tá. Aê, agora acertou, é isso aí. Cara, não tenha preguiça, não vou falar preguiça, não é o termo, né? Ninguém tem preguiça aqui, a gente está aqui para aprender. Mas assim, quando você for dividir, Sérgio, seja meticuloso, né, nesse processo de divisão. Enfim, trabalhe o tempo correto aqui, ó, vai analisando o pulso que você está fazendo, né, e analisando onde é que essas colcheias estão se enquadrando, né, dentro desse pulso. É essa visão que a gente tem que ter. Onde é que esses tempos estão dentro do meu pulso? Né? Se você pegou a ideia, né, de que a colcheia, onde é que o tempo da colcheia está? Nessa palma aqui, ó, o tempo da colcheia está nas duas extremidades, embaixo e em cima, né? Ó, taca, 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 ó, só colcheia, ó, taca, 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 tá, só semínima, tá, né? Enfim, se eu consigo distinguir isso, né, na hora de dividir, facilita totalmente a minha divisão, né? E eu vou conseguir dividir com mais fluidez. Beleza, Sérgio? Eu agradeço muito, viu, Sérgio? Obrigado.
Oséias, né? Desculpa, Oséias. Tô te chamando pelo nome errado aí, hein, Oséias? Ok, professor. Desculpa aí, viu, Oséias? Pô, chamei o cara o tempo todo aí por Sérgio. Mil desculpas. Obrigado, Oséias. Vamos chamar mais alguém aqui, galera, para participar. Vamos ver se o pessoal tá... Alguém falou alguma coisa? Só lembrando aí que a lista de chamada, né? Tá passando aí, né? Ali nas mensagens do chat, tá bom? Vocês podem dar uma conferida ali. Enfim, a galera que está presente, a gente está com 23 alunos aí agora, né? 23 instrutores de fanfarra. Quero parabenizar vocês por estarem aqui, né? É uma segunda-feira, a gente, né? Muitas vezes a gente tem outras coisas até para fazer, mas estão aqui priorizando o que tem que ser feito. Deixa eu chamar mais alguém. Vamos lá. Wendel Lucas. Wendel. É isso mesmo? Wendel está por aí, Wendel? 1, 2, 3. O Wendel não falou nada. Vou chamar aqui Vinícius Alberto. Vinícius, está por aí, Vinícius? Tô por aqui, sim. Maravilha, Vinícius. Ótimo, Vinícius. Prazer falar contigo, Vinícius. Vinícius, é o seguinte, como é que está a sua leitura rítmica, principalmente a sua, não digo nem leitura, mas a divisão rítmica, né? Que esse é o nosso propósito aqui hoje. Olha, vamos ver, né? Você tem uma boa divisão, você consegue manter esse pulso legal e consegue identificar essas figuras e os valores rítmicos delas dentro do pulso? Eu acredito que razoavelmente. Ok, maravilha. Não muito rápido. Geralmente, sim, sem problema. Os exercícios eu faço uma velocidade mais tranquila. Tá certo. Não, fica tranquilo, Vinícius. O grande lance aqui não é a virtuose, né, de fazer rápido, mas sim essa coisa didática mesmo, para ver como é que tá. Só lembrando aqui, ó, que nós temos nessa linha aqui que eu estou colocando aqui, ainda um compasso ternário, né? Nós temos figuras de 2 tempos, 1 tempo e meio tempo no caso da colcheia. Temos pausas de colcheia e figuras aqui também de 3 tempos, né? Uma mínima pontuada, tá? Então, eu quero que você cante a linha toda aqui, sofejando, por gentileza, tá bom? Conta 3 antes no pulso e na mesma velocidade que você contar 3 no pulso, você entra dividindo e sofejando. Vai lá. Tá. Isso. Tá. Ok. Olha, os grupos 19 e 20 ali, né? Os compassos, ficou ótimo. Antes, teve um pequeno deslize. Eu vou pedir que você faça mais uma vez, mas assim, já parabenizo. Tá bem legal a sua divisão, tá, Vinícius? Vamos mais uma vez. Eu vou pedir que você faça mais uma vez, por gentileza. Vai lá, só você. Perfeito. Perdão. Ok, tranquilo. Até ali foi ótimo. Até ali foi ótimo. 19 e 20, faz grupos de 19 e 20. Eu vou contar o compasso vazio. Ok. Ok, maravilha. Maravilha, Vinícius. Gostei da divisão. Você está utilizando também desse modelo aqui, né? Divisão de colcheias, né? A gente tem colcheia embaixo e em cima, né? Dentro desse um tempo, né? É uma lógica boa, né? Eu acho a melhor lógica, assim, até hoje. Utilizo isso para escrever, para dividir coisas que eu ouço, né? E funciona super bem, né? É o que a maioria da galera utiliza. Muito obrigado, Vinícius. Deixa eu chamar mais alguém aqui, ó. Vamos lá. Só participando. Samuel Patrício. Samuel, tá por aí, Samuel? Nós já tivemos aí o Vinícius, a Letícia, né, o Oséias, o Ézio. Tá por aí o Samuel Patrício. 1, 2, 3. Não apareceu. Rosimeire Negres. Vamos lá, galera. É importante participar, pessoal. A gente identificar aqui, né? Caso você tenha alguma dificuldade, de identificar. Sem microfone, Samuel. Sem problema, Samuel.
Vamos aqui, Rosimeire está por aí. 1, 2, 3. Não falou nada, Rosimeire, não se manifestou. Vamos seguindo, né? Andressa Bortoloni. Andressa, está por aí, Andressa? Andressa, para participar, participa com a gente aqui, Andressa. Oi, professor. Opa, tudo jóia, Andressa? Como é que está? Tudo jóia. Não tô meio gripada, mas vamos lá. Vamos lá. Andressa, como é que está esse trabalho de divisão rítmica sua na partitura? É mais tranquilo? Tem dificuldade? Eu estava acompanhando aqui. Acho que tá mais ou menos. Acho que dá para fazer. Mais ou menos? Você acha que vai tranquilo, que dá para fazer, né? Aham. Maravilha. Vamos lá, Andressa. Olha o seguinte, eu tenho essa linha agora num compasso quaternário, tá? Vou pedir que você solfeje essa linha ritmicamente. E aqui a gente tem algumas, só salientando alguns pontos para a galera, né? Nós temos figuras de um tempo, pausas de um tempo, de 2 tempos, né? E também tem o agrupamento de 2 colcheias, tá ok? Tá bem tranquilo. Lembrando que essa divisão, pessoal, é uma divisão simples, tá? Isso aqui é compasso simples, é o básico. Isso aqui é a primeira página de divisão rítmica do Pozzoli, né, desse método. Então, assim, é o mais básico que nós temos, né, para poder fazer. E eu vi que o professor Alberto, inclusive, já está passando coisas um pouco mais complexas para vocês, né? Então, quer dizer, a gente tem que correr quem tem dificuldade aí, tá? Vai lá, então, Andressa, por gentileza, conta os 4 tempos iniciais aqui de pulso e aí você pode decorrer. Vai lá. Tá. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok, maravilha, Andressa. Ó, foi ótimo, foi perfeito. Com um detalhe apenas, né? Nas figuras de pausa de 2 tempos, né? Esse retângulozinho aqui em cima da linha, ó, você acabou contando um só, tá? Então você contou um tempo aqui. Então deu uma pulada. Eu vou pedir que você faça mais uma vez, por gentileza, mas agora dando essa atenção aqui para 2 tempos nessas pausas. Por gentileza. Tá. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok, o que aconteceu agora? Ficou perfeito também, só que agora você acrescentou um tempo a mais. Olha só, de 2 foi para 3 aqui, tá? Então, toma cuidado agora. Eu vou pedir que você faça mais uma vez. São somente 2 tempos nessa figura aqui, tá bom? Nessa figura de 2 tempos, eu tenho que bater uma palma mais rápida? Não. Você não vai mexer na métrica, tá? O andamento tá perfeito. Você fez tudo perfeito. Somente contar... Tá, então eu não entendi essa pausa aí. Como é que eu tenho que fazer, então? O que você vai fazer nessa pausa? Você vai tocar 2 tempos nela, né? Então, ó, no caso desse compasso aqui, ó, segundo compasso aqui, né, do exercício. Tá, desculpa. Tá. Né? Então você fez tá e contou os outros 3, ó. 1, 2, né? Que seriam os 2 tempos dessa pausa aqui. É só pensar em 2 aqui, ou contar 1 aqui, depois 1, 2, né? Tá. Tá. Lá. 1, 2. Tá, ok? Acho que entendi, tá. Ok, mais uma vez, então, por gentileza. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok, maravilha. Então, foi certeiro, com exceção só do 4º compasso aqui, que daí você fez um tempo só. Né? Então, por isso que tem que estar bastante atenta, né? Bastante atenta, por conta disso. Mas o 2º compasso e o último compasso aqui que você utilizou dessa figura de 2 tempos, né? Essa pausa da mínima, foi perfeito, tá? Perfeito. Gostei da sua leitura, tá, Andressa? Tá bem legal a leitura, tá? Eu vou pedir que você faça mais uma aqui, ó, só para a gente complementar, se não for pedir muito.
Vai mais uma aqui, ó, Andressa, aproveitar aí. Porque a sua leitura, na verdade, ajuda a galera que está lendo junto com você agora, tá? Então vamos lá, aqui a gente tem, ó, mais agrupamentos de colcheia. E lembrando, nós temos a pausa de 2 tempos aqui também. Vai lá, só você, por gentileza. Tá. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Perfeito, perfeito, Andressa. Essa foi para redimir mesmo, hein? Ficou jóia. Que bom. Tá? Ficou ótimo. Muito bom, Andressa. Galera, ó, quem teve dificuldade aí, eu vou fazer diferente agora. A Andressa fez de forma perfeita aí agora, ficou muito legal. Quem teve dificuldade, né, em fazer de primeira como a Andressa? Pode se manifestar aí, por gentileza. Vamos ver. Será que todo mundo... Agora eu quero ver, hein? Se todo mundo fez perfeito de primeira. Vamos ver. Eu estou fazendo diferente, não estou chamando dessa vez. Andressa, muito obrigado, viu, Andressa? Valeu demais. Obrigada, professor. A participação. Ok. Todo mundo foi perfeito, né? Parece que todo mundo foi como a Andressa aí. Que legal, hein? Rapaz, olha só. Galera, então, esse primeiro aqui do Pozzoli, né? Essa página 22, né? Essa é a página 22, é a primeira série aqui de ditados rítmicos, né? Ele faz 2 linhas aqui com compasso binário, depois ele utiliza compasso ternário, e por último nós fizemos aqui com a Andressa o compasso quaternário. Lá na segunda série, nós vamos começar diferente. Aqui a gente vai começar com usar um grupo de semicolcheias, tá vendo? Ó? Então, naquele um tempo que aparecia 2 colcheias, você estava fazendo o quê? Tá, né? O tá-cá, certo? Tá-cá, porque é um tempo ali. Agora, num tempo, nós vamos ter, no caso da semicolcheia, como é que é? São 4 semicolcheias em um tempo. É assim que ela se divide. É assim que é a proporção dela dentro de um tempo nosso, tá? Então, são 4 colcheias. 4 semicolcheias dentro de um tempo. 2 embaixo, 2 em cima, né? No nosso movimento de divisão aqui. Então, taca, né? Estou cantando taca, né? Para ficar mais fácil e mais articulado. Taca, né? Taca, né? Ó o tempo 1, ó. Tá. Eu vou fazer o tempo 1, vou fazer o primeiro compasso aqui para vocês observarem a diferença, né? Desse grupo agora de semicolcheias em um tempo. Né? Então, no primeiro tempo, tá, né? Tá. E o segundo tempo, taca. Então, taca. O que é esse taca, professor? Na divisão, ó, é 2 semicolcheias embaixo, taca, e 2 em cima. Taca. A colcheia era taca, né? Taca. Uma embaixo, taca, e uma em cima. A semicolcheia vai ser 2 embaixo e 2 em cima. Taca. Ok? É dessa forma que a gente vai começar agora a dividir esse agrupamento de 4 semicolcheias, tá? De 4 semicolcheias. Infelizmente, né, hoje eu não vou entrar aqui, eu só dei a deixa aqui para vocês. A galera que já está bem, a Andressa, né, o pessoal que leu bem a partitura hoje, né, a Letícia, né, o Vinícius, o Oséias também fez uma boa leitura. Acho que só quem teve mais dificuldade aqui foi deixa eu ver o nome eu já não lembro o nome dele, né? Acho que é Ozio, alguma coisa assim, né? Ele teve um pouquinho mais de dificuldade em relação ao pulso, tá? O que é normal também, tá, pessoal? Quem tem dificuldade aqui, galera, e se por um acaso teve dificuldade na hora de dividir, tudo bem, tá? Tá tudo bem, a gente está aqui num curso, temos muitas aulas aí ainda à frente. Vocês podem entrar em contato comigo, até no privado, até no WhatsApp, se quiserem, tá? Posso ajudar vocês, mas quem está com dificuldade mesmo, quem teve essa dificuldade de dividir junto com a galera que fez, por favor, entre em contato comigo, pode falar. Né? Tiveram alguns alunos que entraram em contato comigo essa semana para tratar de algumas questões teóricas. Tá tudo bem, tá? A grande questão é, agora a gente se esforçar para melhorar, tá? Para fazer melhor, para fazer bem feito, tá bom? Porque vocês vão precisar de divisão. Isso aqui
vocês estão precisando já, né? Lá no curso com o professor Alberto, né? Vocês já estão tendo que trabalhar isso lá, né? Alberto, professor Murilo, tá? Então, é de extrema importância esse lance de divisão, ok? Já deu as 20 horas, vou fechando por aqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E a aula vai ficar gravada aí, depois vocês podem ter acesso a isso. Vamos lá para a aula do professor Alberto agora, que é a aula de prática. E tchau, tchau para todos vocês.